aí, galera da Hiper Show TV, o nosso convidado de hoje, ele é crítico musical, produtor, apresentador, colecionador de discos e CDs, foi diretor de redação de várias revistas do meio. Eu estou falando dele, um cara polêmico, que muitos gostam, alguns nem tanto. O nosso convidado de hoje é ele, Regis Tadeu. É isso aí, galera da Hiper Show TV, eu tô com ele aqui, esse cara é polêmico, Regis Tadeu. E aí, Regis, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Oi, pessoal, beleza? Ô Regis, eu queria saber de você, vamos já adiantar os papos, porque tem muita pergunta. Eu recebi algumas perguntas de alguns internautas para fazer a você. Alguma vez, algumas pessoas que você criticou já chegou a te agredir, não? Nunca. Nunca, porque eu acho assim, eu tomo sempre um cuidado muito grande na hora de ofender o trabalho da pessoa. Entendeu? Porque quando eu falo mal pra valer. Você fala, isso é uma crítica, né? E procuro sempre oferecer uma argumentação que embase a minha opinião. E eu sempre tive uma preocupação muito grande de não ofender a pessoa. Mas assim, a obra, eu posso muito bem falar mal da obra, vamos supor, do Fábio Júnior, por exemplo, que é realmente um horror. Mas eu jamais vou falar mal do Fábio Júnior como pessoa. Então nunca aconteceu de qualquer tipo de tentativa de agressão, ou mesmo qualquer tipo de intimidação. Não, ninguém. Assim, nem mesmo depois que você encontrou no show, a pessoa ou te cumprimentou ou não, ou virou a cara pra você? O que já aconteceu foi a pessoa cumprimentar você com um certo desconforto. Meio seco. Desconfortável, sabe? A pessoa, pô, esse cara meteu o pau. Porque sabe o que acontece, cara? É engraçado isso, porque o artista brasileiro, muito mais do que o internacional, ele leva a crítica ao trabalho dele como uma ofensa pessoal. Né? O que é um grande erro. Porque a partir do momento que você tem uma carreira artística, ou você se mete a fazer uma carreira artística, você tem que estar preparado para receber críticas positivas e críticas negativas. A diferença é o tipo de argumentação que você vai usar para fazer essa crítica e também para você receber essa crítica. Tem muita gente, por exemplo, que detesta o meu trabalho. Se a pessoa detestar o meu trabalho e oferecer uma argumentação consistente para embasar aquela opinião, pô, beleza, tranquilo. Agora, se for pela ofensa pura e simples, não, né? E eu acho que o artista brasileiro, ele tem que estar preparado. O artista brasileiro, ele é muito mimizento. É muito mimimi, você tá entendendo? Ele tá acostumado com um tipo de... Isso eu falo de uma maneira um pouco genérica. Aliás, eu falo muito, já vou avisando quem tá assistindo aí que eu falo demais. Ele tá acostumado a um tipo de adulação, que é aquela famosa brodagem do tapinha nas costas. Então, quando ele recebe uma crítica que ele não está esperando, ele muitas vezes ele leva para o lado pessoal. Então já aconteceu de algumas pessoas me cumprimentarem com educação, evidentemente, mas com um certo desconforto. Eu também estou um pouco me lixando para isso. Isso em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não, eu jamais vou deixar de dizer ou de expressar a minha opinião em relação ao trabalho de alguém por causa disso, por causa desse tipo de brodagem. Eu acho que você tem mais problema com o fã. Sem dúvida. Na hora que vem sem dúvida. Eu não tenho. Até porque, como a gente vive hoje uma geração de retardados, e infelizmente é isso, o que acontece? O fã hoje, e é uma opinião que eu tenho, todo fã, pra mim, sem exceção, é um perfeito idiota. Porque o fã, ele é incapaz de aceitar que o ídolo dele cometa um erro artístico. Então ele adora tudo. Então assim, os fãs, eles realmente me detestam. E é óbvio que eu não tenho a menor preocupação com isso, né? Porque se eu for me preocupar com todo retardado que me detesta, pô... Você tá perdido. Não, perdido. Mas infelizmente, a gente vive hoje um emburrecimento coletivo tão grande que o fã, ele toma como ofensa pessoal uma crítica negativa que é feita ao ídolo dele. Qual que é o tipo de som que você não curtiria de maneira nenhuma? Olha, esse atual funk carioca, né, que eu acho que chamar isso de funk é até uma heresia. Principalmente pra mim, que cresceu ouvindo o verdadeiro funk, que é James Brown, Kool and the Gang, George Clinton, tá. Então isso eu já acho uma heresia. Mas esse pessoal, por exemplo, de funk carioca, os derivados de funk carioca, os funkeiros,
atualmente que só fazem merda. Assim, não há uma única canção que você fala, pô, esses caras mandaram bem. Não, é tudo lixo. Esse sertanejo dito universitário, que pra mim nada mais é do que música de dor de corno, música de corno. E música de corno, o que é pior, música de corno feito para um público debilóide. Você pode ver que a poética dessas canções é absolutamente zero. Então, assim, tudo é feito de uma maneira muito mastigadinha, que é pra plateia não ter muita. Não doer muito. Parece na hora de igual isso? Completamente. Completamente. Parece uma maquininha. Tanto que você tem duplas, por exemplo, que você não consegue diferenciar uma da outra. São todas absolutamente iguais. E qual que é o tipo de som que você curte, que você gosta? Que é a coisa que você põe no carro, que você fala, puxa, isso... Olha, eu assim, eu ouço com o mesmíssimo prazer música erudita, samba antigo, samba, não esse pagode mela calcinha aí que a gente vê por aí, samba realmente, e black metal norueguês. Eu ouço esse espectro com o mesmíssimo prazer. Pra você, a verdade de tudo isso aí vem em primeiro lugar, doa quem doer. Eu acho que a verdade é um termo meio forte, né? Porque cada pessoa tem a sua verdade. O que eu procuro oferecer é a minha opinião sincera e com uma argumentação sólida. Porque eu acho que o papel do crítico, ele não tem que fazer com que o público concorde ou discorde dele. Porque isso, na verdade, é uma consequência. O que eu acho que o papel do crítico é fazer a pessoa parar para pensar na argumentação. Então, assim, para toda pessoa que lê o que eu escrevo, ou que ouve o que eu falo, toda pessoa que toma contato com o que eu faço, o meu intuito é fazer a pessoa parar para pensar. Ela vai pensar na argumentação. Aí, depois que ela pensar na argumentação, aí ela vai decidir se ela vai concordar comigo, se ela vai falar, pô, o Regis mandou muito bem. Ou ela vai discordar e vai dizer, não, o Regis é um idiota. Não importa. Assim, se ela parou para pensar, o meu trabalho está feito. Algum artista já te procurou para você analisar o trabalho dele antes dele pôr no mercado, não? Artista conhecido não, mas assim, eu faço consultorias para bandas que estão começando, pessoal que está ainda no underground, eu faço esse tipo de consultoria. Agora, artista já estabelecido, não. Tem medo, né? E eu acho que quando você pede ou você contrata a minha consultoria, por exemplo, que ela é sincera como tudo que eu faço na vida, você tem que estar preparado para a coisa, cara. Não adianta você procurar fazer uma consultoria ou pedir um conselho já esperando palavras elogiosas, você tá entendendo? E algum artista já tentou te comprar para você falar bem dele, Não. Não, até porque ele sabe que isso não vai funcionar, né, cara? É capaz até de eu denunciar. Se isso acontecesse, eu denunciaria. Não aconteceu isso, não. O pessoal não tem essa coragem. Embora eu saiba de colegas meus da imprensa que são comprados. Eu conheço também alguns. Pô, comigo já aconteceu. Já aconteceu. De chegar, queria fazer uma matéria, eu queria que você falasse bem do meu artista, empresário falando. Eu falei, desculpa, mas não funciona. Eu não conseguiria olhar para a câmera e falar. De forma nenhuma. Eu acho que até a pessoa percebe. Eu vejo, por exemplo, eu leio alguns textos, por exemplo, de colegas meus, e você no texto você já percebe, desculpa, o cara não pensa assim. Esse, aliás, é uma coisa que rola muito na televisão hoje em dia. Você vê programas, por exemplo, que você vê uma série de elogios vindo de pessoas, por exemplo, que você sabe nitidamente que a pessoa não tá falando a verdade, você entendeu? Tá jogando pra galera. Pelo menos uma vez na vida eu gostaria de ver você abrindo lá junto com o Paulo Ricardo, ali no Superstar, num programa de... Não é interessante pro programa ter um perfil como o meu. Não é. Porque o que acontece, cara? O que é interessante para um programa, por exemplo, como Superstar, é a atração televisiva. Então, assim, o que importa é o show. Ninguém ali está se importando em se vai sair dali um grande artista, uma grande banda.
Isso é secundário. O importante é você ter um show. Acabou o Superstar, assim como acabou o The Voice, acabou. Me dá o nome de alguém do The Voice que realmente vingou. Me dá o nome de alguma banda do Superstar que realmente vingou. Cadê a banda Malta? Entendendo? O que acontece? No caso do Superstar, por exemplo, o ganhador, ele fica durante 3 meses participando dos programas da Globo. Então ele vai na Ana Maria Braga, vai no Faustão, vai no sei o que, babá. Cara, acabou esses 3 meses, sumiu. Aí cada um por si, você tá entendendo? Dos produtores que estão aí, qual que chama atenção? Produtores nacionais? Nenhum. Nenhum, porque na verdade o papel do produtor no Brasil, ele é muito diferente do papel do produtor lá fora. O produtor no Brasil, salvo raríssimas exceções, ele se julga mais importante que o artista. Então muitas vezes ele impõe o conceito de som dele para a banda, quando na verdade é o contrário. É você lá fora, isso é muito evidente. O produtor, na verdade, ele é um cara que ele vai burilar um diamante, ele vai pegar um diamante bruto e vai dar uma lapidada. Aqui não, o cara que já quer comprar o diamante pronto. Então não é, difícil, não é assim. Então um produtor hoje brasileiro que se destaque, nenhum. Para as bandas novas que estão começando aí, qual o recado que você daria? Como que eles deveriam proceder para formar um grupo musical de sucesso? Para começar, ter um bom repertório. Hoje que você menos tem, hoje dentro das bandas que surgem, é um repertório coeso e de qualidade em sua totalidade. A grande maioria das bandas hoje, que você pega o som, eles te apresentam 10 músicas, assim, dessas 10, 3 realmente são canções boas. Eu não vou nem dizer sucesso, candidato a sucesso, porque a própria definição de sucesso hoje ela é completamente diferente do que era na nossa época. Mas assim, você pega um repertório de 10 canções, 3 canções você fala, pô, essas 3 canções, o resto. Das bandas que estão aí, quem que você aponta? Nacional, de rock, que você acha legal? Não, que te agrade de alguma forma. Bandas novas? Tanto nova como as mais... Olha, em termos de, por exemplo, heavy metal, por exemplo, tem uma banda nacional muito boa chamada Waslon, que é uma banda que já está pronta para o mercado internacional. Anota aí. Você tá entendendo? Já está pronta para o mercado internacional. Eles só não vão para o mercado internacional se eles não tiverem um tipo de estrutura administrativa para isso. Que isso é uma coisa que também as pessoas não levam em consideração. Como teve Sepultura. E ainda que Sepultura foi meio que na raça. Porque na verdade o que as pessoas esquecem é o seguinte: você ter uma banda hoje, não importa o estilo. Você ter uma banda hoje é como você ter uma empresa. A banda, toda banda, ela é a pessoa jurídica. Ela é uma empresa. Você está entendendo? Ela funciona como uma empresa. Então ela tem que ter um tipo de administração muito semelhante a uma empresa. Se ela não tiver isso, a banda vai ficar patinando, tocando em boteco, com cachê em cerveja, você tá entendendo? Você já deu palestra? Já. E voltaria a dar de novo? Mas facilmente. Então, Facilmente. Quer contratar o Regis para palestra? Tá aqui embaixo, só falar com ele. Facilmente, porque as pessoas hoje têm uma noção muito errônea de show business, têm uma noção muito equivocada de sucesso e não sabem absolutamente nada sobre organização e administração, que são fatores essenciais para uma banda fazer sucesso. Não importa o estilo, não importa onde. O que você acha do Angra? O Angra, na verdade, começou como um projeto especialmente encomendado, né? Assim, não foram músicos que se juntaram genuinamente, tipo, vamos formar um som. Não, cara, foram pensados músicos de várias bandas para se transformar no projeto Angra. Dentro do que ele se propõe a fazer, são músicos extremamente competentes, mas daquilo que eles se propuseram a fazer,
eles cometeram alguns equívocos, não tanto do ponto de vista administrativo, até um determinado tempo, que depois deu uma degringolada geral, mas do ponto de vista musical também, né? Eu acho que tem um disco do Angra que é um diferencial, que é o Holy Land, que é um disco que tem aquela coisa do metal melódico, dos clichês, mas eles trouxeram um pouco de música brasileira. E a princípio, administrativamente, a banda funcionou. Só que na metade do caminho descobriram algumas coisas muito feias, administrativamente falando. Houve uma ruptura e aí a banda continuou com um determinado núcleo e com outros músicos sendo contratados. E continuou tendo confusões administrativas. O Angra, na verdade, era uma banda que, se não fosse por esses problemas administrativos, eles estariam num patamar muito alto. Mas sabe como é que é, né? E sobre Anjos da Noite, você lembra do Anjos da Noite? Dos filhos do Sérgio Lembro. Do Marquinhos e do Paulo. Sim, lembro. Tinha Continua um dos irmãos, não. Tinha um dos Ardanuis no meio, né? Acho que era Eduardo. Eduardo Ardanui. Era Eduardo Ardanui ou o Átila? O Átila. Era o Átila, que era o cabelo enroladinho. Exato. O cabelo enroladinho. Então, o Anjo da Noite, cara, assim, era muito ruim. Assim, as canções eram ruins. Eles até tocavam bem, assim, mas as canções eram muito ruins, assim. E era super derivativo do hard rock que se fazia nos Estados Unidos na época. Assim. Agora, ali não ia vingar. Você chegou a frequentar o Vitória Pub? Sim, já toquei lá. Vitória Pub, Woodstock. Sim. Frequentava aqueles lugares, já toquei nesses lugares, na época que eu tocava com o Muzak, que era uma banda dos anos 80, toquei nesses lugares, assim. Era legal porque era assim, havia antigamente uma cena autoral muito boa para as bandas aqui em São Paulo. Hoje não, cara. Hoje você tem se você tem um trabalho autoral, você só vai conseguir tocar nos Sescs da vida. Hoje bar, por exemplo, que pareça, hoje bar só quer saber de banda cover. Você lembra do Casa das Máquinas? Claro, lógico. Simas. Sim, era uma banda que também poderia ter tido. Pisca. Era uma banda que poderia também ter tido uma trajetória muito melhor se não tivesse acontecido aquele problema lá, que eles se envolveram numa confusão, que talvez o pessoal mais novo não se lembra. Casa das Máquinas era uma grande banda nos anos 70, que num determinado momento da carreira eles se envolveram numa confusão ali na TV Record e numa briga com funcionários, e um funcionário da Record morreu nessa briga. Isso aí matou a carreira da banda, né, cara? Destruiu, tanto que a banda acabou. A banda só retomou. O Pisca virou produtor. O Pisca virou um dos produtores mais requisitados dentro do universo sertanejo. Montou um big do estúdio acho que em Praia Grande. Na época gastou 3 ou 4 milhões, só 15 anos atrás. Coisa de louco. Exatamente. Era um dos melhores estúdios do Brasil, era o cara. Só que foi deteriorando, né? Ele morreu, parece que a mulher dele acabou queimando tudo, vendendo tudo, né? Essa história acontece o tempo inteiro. Até dói, né? Eu tenho um presente pra te dar. Opa! Você vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Meu, que legal. Pô, isso aqui é um presente pra mim? Um presente pra você, daí Show. Pô, olha só que genial, cara. Leme. Eu fiquei sabendo que você curte, que você gosta. Não, Motorhead sempre foi uma das minhas bandas favoritas. Pô, cara, muito obrigado. Um prazer. Vou até colocar aqui. Leme, na verdade, foi o cara que acho que melhor... Aqui, ó. Olha que beleza, olha. Leme, pô. Também conhecido como Deus. Né? Tem aquela série de piada. O Leme, na verdade, foi um cara que acho que talvez Olha tenha... aqui, ó. Vou deixar ele aparecendo. Isso aqui. O Leme foi um dos caras que melhor personificou o rock and roll, tanto musicalmente quanto na figura dele, nas declarações, no estilo de vida que ele levou. Eu acho que a personificação do rock and roll era o Leme, não era Elvis. Que rei do rock? O rei do rock é o Leme. É isso aí, gente. A opinião dele, não tenho nada com isso. E deixa eu te falar, no eletrônico, você curte Kraftwerk? Sim, bastante. É engraçado que as pessoas, quando você fala de eletrônico hoje, todo mundo pensa nesses DJs picaretas aí. Fatboy Slim. Não, o Fatboy Slim é legal. Mas esses Não, mas eles pensam que quem começou isso, eu já tive, fui fazer entrevista, quando eu perguntei para um DJ até conhecido, eu falei, você sabe quem foi o precursor do eletrônico?
O cara falou, pô, Fat Boyzinho. Eu falei, Esse pô, cara é uma parei. besta. Não, eu peguei, parei, até parei a entrevista, porque Cara, não dá pra continuar. não sei quem é esse cara, mas esse cara é uma besta não dá pra quadrada. continuar, Né, falei, não melhor dá pra parar por continuar, aqui. não dá. Mas o Kraftwerk é exatamente isso. As pessoas acham que, se você fala em som eletrônico, as pessoas pensam imediatamente nesses DJs picaretas de pendrive. Esses caras que vão fazer esses shows, assim, tipo Tomorrowland, sabe? Esses eventos. Todo mundo ali é de uma picaretagem espetacular, porque na verdade você tem aquela bancada. Você pensa que o cara tá fazendo som lá na hora pra tudo? Mentira, bicho, já tá tudo programado. Pronto, o cara põe o pendrive ali, bicho, Vai espeta querer, ali, já tá o set pronto, você tá entendendo? Põe uma bala na cabeça. Na verdade, doce, os DJs de hoje, na verdade, eles são grandes animadores de aeróbica eletrônica. E os caras ficam só fazendo isso, ó. E a maioria já não toca mais com vinil, não toca Não. mais. O cara pega, espeta 2 pendrive ali, aperta o botão do play, imagina. tchau. Agora, o que é interessante, pra mim o que é interessante são os discos de determinadas bandas eletrônicas da atualidade que são muito boas. Por exemplo, Chemical Brothers é sensacional. O Prodigy eu acho espetacular. Eu também gosto. Agora, toda a base eletrônica do que se tem hoje veio lá atrás do Kraftwerk, do Tangerine Dream, que é muito negligenciado com as pessoas. É que na verdade o Tangerine Dream ele era um eletrônico muito mais atmosférico, como era o Kraftwerk antes, na época do Autobahn. É 71. 71. Então Eu comecei a curtir em 83, isso. Só que num determinado momento da trajetória do Kraftwerk, ele começou a ficar mais palatável, ritmicamente falando. Ele começou a ficar mais dançável. Então isso sim, essa fase do Kraftwerk foi absolutamente primordial para surgir toda a cena eletrônica que veio depois. Agora, no começo, ele era mais atmosférico, assim como o Tangerine Dream, por exemplo, que também não é citado. Então, assim, é engraçado porque assim, a cena eletrônica, ela reflete um pouco de uma questão que eu levanto, assim, que você, cara, para você entender a música que se faz hoje, você tem que olhar para o passado. Você tem que ouvir o passado, porque senão você não vai entender o que está acontecendo hoje. Você não vai entender o Chemical Brothers, você não vai entender o Propeller Heads, você não vai entender esses DJs picaretas sem vergonha. Para você entender o que está acontecendo, você tem que voltar para o passado. Tanto os americanos que estão estourados hoje em dia, o cara faz uma releitura, ele vai lá nos anos 70, pega e traz essa roupagem todinha pra ele. Sabe o que acontece, cara? Em qualquer manifestação artística, e a música não é uma exceção, tudo é cíclico. Volta, né? Volta, cara. Então, assim... Se você for inteligente, você escolhe o que é bom pra colocar pra... Sim, não, você faz uma triagem, você tá entendendo? Mas assim, tudo é muito cíclico, assim. Então, o que é cafona hoje, lá na frente vai ser hype. Tá entendendo? Você lembra muito bem do revival do Rockabilly que o Stray Cats trouxe. Cara, aquilo ali nada mais era que o genial Stray Cats. Mas aquilo nada mais era que um revival do Rockabilly dos anos 50. E os Smashing Monkeys também foi nos anos 50 para trazer... Exatamente. E aí a própria cena, por exemplo, de soul, de neo soul que teve nos anos 90, por exemplo, ela derivava um pouquinho daquela turma da Stax e da Motown, só que revisitado com uma roupagem um pouco mais moderna. Mas na verdade tudo é meio cíclico, assim, você tá entendendo? O próprio funk carioca nojento, sem vergonha, xixelento que a gente ouve, na verdade ele é regurgitado, você vai lembrar disso, do Miami Bass do Two Live Crew. Você tá entendendo? Então assim, você vai regurgitando e vai soltando, mas assim... Só que alguns pegam a parte boa, outros pegam a parte ruim. Assim como, por exemplo, você tinha, por exemplo, o rap, por exemplo, que é coisas de rap espetaculares, tipo o Public Enemy, o Ice-T, o Ice Cube, esses caras geniais. Aí você vai ouvir, Generation. Também. Agora, o que acontece? Aí você vai ver a cena de R&B, de hip hop hoje, americana, é um horror, cara. Mas é regurgitado daquilo. Só que é regurgitado de uma maneira muito ruim. E é o que manda nos Estados Unidos, né? E é o que manda nos Estados Unidos hoje. O mercado de hip hop nos Estados Unidos é absolutamente... Um dos homens mais ricos da música é o marido da Beyoncé. Jay-Z.
Aí você já vê por onde que tá indo as coisas. Mas o Jay-Z é um cara talentoso. O Jay-Z, quando ele lança os discos do Jay-Z, eles estão bem acima desse hip hop moderno em termos de qualidade. Eles não são os o Jay-Z não é um picareta, por exemplo, como Puff Daddy, por exemplo. Puff Daddy é um picaretaço. Mas o Jay-Z não. O Jay-Z tem umas coisas... Inclusive o Jay-Z, quando ele apareceu com um Black Album dele, que era um disco todo preto, que ele dava uma revisitada no rock and roll sob o ponto de vista do rap mesmo. É bem legal. O Jay-Z é um cara esperto, viu? E o cara é casado com a Beyoncé, né? Precisa mais, não? Já tá absoluto. Cristo. E ele sacaneou a Beyoncé lá, ficou aí comendo uma mocreia aí, uma loira. Pô, pelo amor de Deus, você tem a Beyoncé na sua casa. Fica quietinho só com ela. Jesus que mais? Cristo, imagina. Ô Regis, eu queria falar com você que tem uma galerinha aí, que são meus amigos, que é a banda Bloco do Caos, do Alexandre, do Japonês, dos meninos lá do Sidão. E eles mandaram um abraço pra você, cara, porque eles te adoram mesmo. Pô, cara, muito obrigado aí ao pessoal caótico aí. E eles fazem reggae, né? É um reggae pop, eles tocam tudo. Eu sugiro muito a vocês, eu não conheço o som de vocês, mas eu sugiro muito que vocês ouçam o reggae antigão. Steel Pulse, Black Uhuru, Gladiators, Reptones. Essa turma é que fazia um reggae espetacular e que eu acho que deve servir de referência para vocês. Se vocês forem naquela praia de Cidade Negra, Tribo de Já, pelo amor de Deus, hein? Ouviu aí, galera do Bloco do Caos? Ale, tá dado o recado, hein? Regis, eu queria saber de você a diferença cultural do brasileiro com o americano na área musical. Basicamente, essa diferença ela surge pelo fato de que lá a música é ensinada nas escolas com seriedade. Levado a sério mesmo. Não é que nem aqui, por exemplo, que... A maioria não entende, nem coisa, e aquela coisa de ficar tocando flautinha, aquela flautinha doce desafinada. Música nos Estados Unidos, ela é ensinada com seriedade nas escolas, desde que o moleque é moleque. Às vezes a gente vê aquela coisa de, as fanfarras americanas, blá blá blá. Cara, todo mundo do rock and roll que você pode imaginar, bicho, passou ou pelo coral da igreja ou pela fanfarra. Ou passou pelo coral da igreja ou pela fanfarra. Os grandes bateras que você vê hoje, por exemplo, no metal americano, por exemplo, todo mundo foi tocador de caixa de fanfarra. Então, eu acho que a diferença musical, em termos culturais do Brasil, começa daí. Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos um ensino de música sério nas escolas, desde a mais tenra idade, nós estaríamos vivendo um cenário musical muito mais rico, muito menos fútil e muito mais voltado para a música como ferramenta de expressão cultural. Que é exatamente isso hoje que nós não temos. A gente tem, na verdade, uma geração de débeis mentais que sabem ler, mas não sabem entender o que estão lendo. Eles ouvem música, mas eles não estão entendendo aquilo que eles estão ouvindo, você está entendendo? A música, ela serve como trilha sonora, os barabarás berês da vida, os tchê-tchê-tchê tchê-tchês, elas servem, na verdade, para você, como trilha sonora para você encher a cara e você ficar beijando muito na balada, sabe esse tipo de coisa? Eu acho que a música até tem o seu lado de entretenimento, eu acho genial, mas você só ouvir isso e só ouvir coisas que não te fazem raciocinar, a diferença é algumas igrejas gospel estão abrindo espaço para as crianças irem para coral, começando a querer copiar um pouquinho lá do americano. Mas está muito longe ainda, você não acha? Está muito longe porque, na verdade, cara, a própria doutrinação religiosa aqui no Brasil é muito diferente lá de fora. Assim, a doutrinação religiosa aqui no Brasil, ela se assemelha muito mais a uma lavagem cerebral do que lá fora. Sabe, isso tem que ser dito, não adianta. Não adianta a gente querer mentir. Lá fora, você tem toda uma doutrinação religiosa que permite que você analise o que está acontecendo ao teu redor e você possa ponderar isso sobre o aspecto religioso
de uma maneira civilizada. Aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil é lavagem cerebral pura, com raríssimas exceções. Você está entendendo? Todos os dogmas religiosos que existem aqui no Brasil, o catolicismo, os evangélicos, tudo na verdade é feito de uma maneira massiva e bestificante. Com raras exceções, isso aí. Então, eu acredito nas igrejas auxiliando a musicalização das crianças com um viés muito mais musical do que religioso. É possível você fazer música religiosa de qualidade. A gente tem aqui no Brasil grandes bandas dentro do cenário evangélico, Oficina G3, são bandas, por exemplo, que Catedral, fazem... você gosta da Catedral? Não, Catedral é muito ruim, cara. Catedral, na verdade, ela é uma imitação da Legião Urbana. Você tá entendendo? Assim, muito na cara. E assim, não, é poesia de pipoqueiro. Tá entendendo? Ô, Rei, falando um pouquinho agora de política, Vamos lá. o que você acha que a gente deveria mudar para melhorar o Brasil? Primeiro, parar com esse fla-flu, com esse Grenal em que se transformou a discussão política no Brasil. É um absurdo que um país tão grande... Na verdade, não é tão absurdo assim, dado ao retardamento mental que rola hoje no Brasil. A política, ela não pode ser discutida como se fosse um Grenal. Tipo, ou você é internacional, ou você é Grêmio, e se você é um é o outro, você detesta o outro. Cara, isso não existe. Política não é isso. Só que nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a corrupção endêmica. É a corrupção que está entranhada na sociedade brasileira de uma tal forma que isso se reflete na atuação política. Se você Infelizmente, tivesse a o Brasil... de fazer uma lei, qual lei que você faria? Você teria um tiro só. Você poderia fazer uma lei para poder ver se consertava alguma coisa. Um tiro só. Todo cidadão brasileiro deve agir com honestidade. Caso contrário, é cadeia. Essa lei. Você acha que todo político deveria ter, no mínimo, curso universitário? Porque a maioria não tem. Não. O problema não é esse. O problema, a honestidade, ela não depende da tua escolaridade. A honestidade é berço. É formação que você recebe da tua família. Então, quando você tem uma classe política desonesta, a culpa é de quem colocou essa turma lá, cara. É o povo. Você acha que as leis são muito brandas, não? Não é que as leis são brandas, as leis elas não são aplicadas. Mas é muito cheio de brecha. O cara, ele é acusado de corrupção e acha 300 coisas para colocar em defesa dele. Pois é, mas... Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos você cuspiu no chão. O cara vai lá, te multou, você não tem como recorrer. Então, mas aí o que acontece, por exemplo, aqui a brecha na lei, ela na verdade, ela é um subterfúgio usado por advogados, que não deixa de ter uma coisa de desonestidade também. Porque, por exemplo, se você tem leis bem definidas, a partir do momento que você usa certos subterfúgios para driblar essa lei, você está sendo desonesto também. E vamos combinar, cara, tem muito advogado desonesto hoje. Aliás, tem muita gente desonesta. Aliás, na verdade, o ideal para o Brasil era trocar o povo, para começar. Troca o povo. Porque se não fizer isso, se você não colocar na cabeça do cidadão brasileiro de que ele tem que agir com honestidade, e a honestidade, ela vale desde das coisas mais básicas, como você achar uma carteira no chão e devolver com o conteúdo para a pessoa, isso é japonês, a não fazer gato da internet. Então assim, não adianta nada o povo ficar reclamando da desonestidade dos políticos se ele é o primeiro a sonegar imposto, se ele é o primeiro a tentar subornar o guarda quando ele é multado, se ele passando em fila dupla. Então começa daí. Então assim, respondendo a sua pergunta, não depende da escolaridade. Depende evidentemente do tipo de caráter que você tem e a tua vontade
de não se deixar corromper por um sistema que já é endemicamente corrompido. Infelizmente, cara, o Brasil é uma nação desonesta. E a gente até tem alguns políticos honestos, só que os caras não conseguem emplacar nada. Porque se ele não entrar no clubinho, ele não consegue fazer nada. Então, você tá entendendo? É aquela coisa mesmo. Então, assim, fica uma coisa meio sem saída. Mas, assim, se alguém não lutar contra isso, quer dizer, se alguém não chegar e dizer, cara, desculpa, o sistema político brasileiro, ele é... Tá falido, né? Não, ele tem que mudar, porque se você não fizer uma reforma política, não adianta, cara. Vai sair Dilma, vai entrar o grão-mestre da maçonaria, que é o Michel Temer, tá entendendo? Aí vai entrar um presidente satânico. Não vai adiantar nada, meu. Entendeu? A gente não vai mudar nunca. Teria que tirar todo mundo daí e votar direito. O ideal era trocar o povo. Quando você conseguir trocar a mentalidade do povo vai colocar outras pessoas no jogo político. E qual que é o recado para esses jovens que vão votar pela primeira vez? Né? Porque muitos deles te disputam. Informem-se. Não votem no candidato que é mais sorridente, que é o cara mais simpático, que é o mais bonito. Informem-se a respeito da história desse candidato e do que ele pretende fazer. Porque o que acontece hoje no Brasil, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que lá ou você é republicano ou você é democrata. Não tem meio termo. Aqui não. Aqui o cara, uma hora ele tá no PT, outra hora ele tá no PSOL, aí ele vai no... Você tá entendendo? Então você fica essa migração em que, na verdade, o candidato em si, ele não tem ideologia nenhuma. Então, assim, o que eu digo para o pessoal que está votando pela primeira vez é: informe-se a respeito de quem vocês acham que deve merecer o voto. Ô Regis, eu queria saber de você, essa semana a gente perdeu um grande artista aí, Calbi Peixoto. Queria que você falasse um pouquinho dele. Calbi foi uma figura lendária na música brasileira, que cometeu muitos erros artísticos em termos de repertório. Era um cara que tinha uma voz excepcional e muitas vezes, por saber que tinha uma voz excepcional, ele exagerava demais nos vibratos, naquela coisa. Mas foi um artista que espelhou muito bem uma época da música brasileira. E ele espelhou isso de uma forma a mostrar que poderia haver um show business brasileiro que transcendesse o repertório musical. Não foi um cara perfeito artisticamente? Não. Mas assim, foi um artista que influenciou muita gente e que mostrou que era possível se cantar afinado. Algo que hoje é bem muito difícil. Raro. Muito raro. Você sabe disso. Hoje, os estúdios, para quem não sabe, hoje os estúdios têm uma série de programas, de plugins, programas de correção, de correção de afinação, que transforma uma cantora que tem uma voz de um sapo numa... É verdade, não é mais fita de 7 polegadas não, agora é tudo no computador, rapidinho. Não, eu sou da época da fita de 2 polegadas, amigo. Nossa. Você cortava ali na giletinha, tá entendendo? Aí você vê gente, por exemplo, completamente desafinada, Cláudia Leite, quem mais? Paula Fernandes, que tem uma voz horrorosa, que ela canta como se tivesse um caroço de abacate na garganta. Então você tem um monte de gente absolutamente desafinada, e quando você vai ouvir, você percebe que a voz passou num Melodyne, passou no Autotune, sabe? Você percebe isso. Agora, claro que o ouvinte médio, medíocre, no final, ele como ele não presta atenção no que ele está ouvindo, passa batido. Galera, isso aí foi uma entrevista com o Regis Tadeu, esse homem polêmico que bate, doa quem doer, não tá nem aí, fala o que pensa, fala o que sente. Regis, eu queria te agradecer por essa entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, leiam livros.
A Hipershow tá aberta pra você. Muito obrigado. Se quiser, tá aí. Sendo convidado, eu apareço. certeza. Pô, ainda ganhei. Não esquece. Não imagina, não vou esquecer nunca. Pô, que jeito. Valeu, galera. Éder Triton, Hipershow TV.